O técnico Igor Magalhães vem tendo seu trabalho questionado pelo torcedor colorado. Conversei então com algumas fontes dentro da diretoria do Vila para saber qual é a real condição do comandante colorado, do técnico Igor Magalhães. Primeiro ponto, fiquei sabendo que não se cogita mudança de treinador. Sobre rodagem do elenco, é uma orientação da própria diretoria. A diretoria entende que é preciso que todos os jogadores do elenco, principalmente nessa primeira fase do Goianão, tenham oportunidades, até para que tanto a comissão técnica quanto a diretoria do Vila saiba o que o Vila tem em mãos, não só para o Campeonato Goiano, mas para a sequência da temporada, pensando até lá na frente, questão de reforços, o que está correspondendo e o que não está correspondendo. Outro detalhe, vale lembrar que o Vila Nova, das 8 primeiras rodadas do Campeonato Goiano, foi líder nas 7 primeiras. Perdeu a liderança apenas na última rodada, no empate com o Goianésia fora de casa, ao mesmo tempo em que o Goiás venceu a Jataiense e assumiu a ponta da tabela. Um ponto a mais que o Vila Nova. O Goiás tem 18, o Vila tem 17 pontos. Vale ressaltar outros detalhes também. Igor Magalhães perdeu alguns jogadores. O Henrique Almeida, tudo bem, não é titular, mas se machucou lá na primeira rodada do Campeonato Goiano, em torce de tornozelo. Só agora está novamente à disposição da comissão técnica do Vila Nova. Juan Christian tinha se machucado contra o Craque de Catalão, ainda tentou fazer alguns jogos, chegou a fazer alguns jogos, mas depois parou. Foi de fato para o departamento médico, também trauma, também entorse no tornozelo. Além do João Lucas, volante, prata da casa, começou como meia, tem sido testado como volante, sofreu uma lesão muscular. Em relação ao Juan Christian e também ao João Lucas, muito possivelmente para a última rodada dessa primeira fase, os dois jogadores ficam à disposição. Já o Henrique Almeida vem treinando normalmente desde o fim da última semana. O técnico Igor Magalhães, atualmente, nesses 8 jogos que comandou o Vila Nova, tem um aproveitamento de 70,83%. Foram 24 pontos disputados, 17 pontos conquistados. Então, esse é o aproveitamento do atual comandante colorado. Vale ressaltar que alguns jogadores do elenco chegaram depois, casos do Fernando Regis e também do Quinteiro, que já chegaram com a competição em andamento e ainda estão se adequando fisicamente e também nessa questão do entrosamento. Outro ponto, Luciano Naninho, que o torcedor cobra bastante. Fiquei sabendo, isso são informações que me passaram, que o jogador tem dificuldade para chegar no ideal da forma física, está com o percentual de gordura acima, ou normalmente tem esse percentual de gordura um pouco acima. Isso é informação que eu fiquei sabendo de dentro do Vila Nova. E dentro de campo, o Luciano Naninho, ali na faixa dele de atuação, na meia, ele não ajuda em termos de combatividade, marcação, pressão ao adversário. Não estou falando que ele tem que voltar, ir lá para a zaga, defender, não. É no setor de campo dele. Além do mais, dos 6 jogos que ele fez nesse ano, 3 foram como titulares. Os 3 primeiros jogos, o Luciano Naninho foi titular, os outros 3 entrou no decorrer da partida. E aí a gente traz números. Até o momento ele não deu nenhuma assistência e também não marcou nenhum gol. Na temporada passada ele teve poucas oportunidades como titular, mas entrou no decorrer de quase todos os jogos. Foram 23 jogos ao todo, onde ele marcou um gol e deu 2 assistências. Então, esses também são alguns detalhes acerca do meia Luciano Naninho. E vale lembrar, não é com o Igor Magalhães. O Igor Magalhães é o 4º treinador que passa pelo Vila Nova, né? Atualmente ele está no Vila Nova, né? Os outros 3 também não deram sequência para o Luciano Naninho. E se a gente pegar, o Igor foi o técnico que mais deu sequência para ele como titular. Ele começou o Campeonato Goiano e teve as 3 primeiras partidas para atuar como titular. Nenhum outro dos 3 treinadores que passaram anteriormente deram essa oportunidade para o Luciano Naninho. Então estou trazendo aqui alguns detalhes, algumas situações e também algumas atualizações sobre a situação do Igor Magalhães, o que a diretoria vê em relação a ele. Ele está prestigiado, se bem que quando a gente usa esse termo, normalmente é porque o técnico está prestigiado,
pressionado, mas pelo que fiquei sabendo, ele não está pressionado, e também alguns detalhes que fiquei sabendo em relação ao meia Luciano Naninho.